nossas boas-vindas a todos os nossos telespectadores que acompanham o Diálogo Espírita. Estamos iniciando o primeiro programa do segundo semestre do ano de 2024 e o trabalho segue com a permissão de Deus. Hoje temos o quadro Reflexões de A a Z e nossa parada é na letra L. Leitura, lições e leis morais são os tópicos a serem comentados. Depois vem o Fonte Allan Kardec, com o tema Desafios ou Ameaças, é uma pergunta. E em As Razões dos Fatos, Erros Conscientes, é o que eu trarei para vocês. Então fique agora com o Diálogo Espírita número 589. Nosso quadro Reflexões de AZ de hoje, nós vamos estacionar na letra L, com 3 palavras cujo sentido nós vamos tentar criar uma conexão com a doutrina espírita. Algumas se usa mais, outras menos, mas é possível a gente estabelecer uma relação com alguns preceitos, alguns conceitos, alguns ensinamentos da doutrina espírita. E o primeiro dessas palavras vai começar por você, né? Leitura. Leitura. Rose, dentro da doutrina, dentro do espiritismo, aliás, o espírita comprovam, né, as pesquisas do censo demográfico já de várias décadas, porque são realizados geralmente só de 10 em 10 anos. Esse último foi diferente por causa da pandemia. E sempre é relatado que, entre outras características, o espírita é conhecido, né, por ler bastante, por estudar bastante. Deveria, pelo menos, né? Deveria. Não, mas lê mais do que a média. Aham. Isso é constatação, né? Mas concordo que deveria ser mais ainda, não é o suficiente. E também, nós estamos falando aqui de leitura espírita, não quer dizer que outras leituras as pessoas não devem fazer sim, né? Selecionando o que for melhor, evidentemente. Mas o que você pode acrescentar aí? Sobre leitura. Sobre leitura. Começar pelas obras básicas e seguir em frente. Vamos pensar primeiro, né, que já é uma vantagem de ser espírita. Por quê? Porque a leitura, de forma geral, né, favorece o desenvolvimento de certas áreas do cérebro, aumenta a capacidade de aprendizado. Dizem algumas pesquisas que retarda, né, a decrepitude mental. Então, tem numerosas vantagens. Dá um grau de acesso, né, à cultura geral que facilita a vida, porque a ignorância é a maior fonte de escravidão do ser humano. A pessoa ignorante não tem escolhas, né? Ela tem dilemas, ou sim ou é não. Ela não tem problemas para resolver, ela não sabe quais são as soluções possíveis. Dentro da doutrina espírita, nós temos uma convocação já dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos uma mensagem do capítulo 5º que, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né? Ou o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Demonstrando ou trazendo à nossa mente a ideia muito presente na doutrina espírita que estamos aqui na Terra em processo evolutivo, com o compromisso de aprimoramento constante. Enquanto primitivos, esse aprimoramento se dá de fora para dentro. As dores que nos acometem, as limitações, as dificuldades, mas quando já estamos proativos, com interesse no nosso processo evolutivo, essa instrução ela é assumida como um processo autoimpulsionado, com proatividade, na busca do conhecimento que nos liberta, selecionando as fontes de leitura naturalmente, na medida do possível, adquirindo conhecimentos gerais, mas focando especialmente dentro da doutrina espírita no estudo das obras básicas. Nós vemos numerosos centros de estudo espírita, onde se lê muito até, em que as obras básicas são deixadas em segundo plano. Sabe-se decora e salteado teorias diversas, né? Muitas vezes respeitáveis, mas trazidas por uma fonte única, o que contraria o critério de Kardec. E as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o que é o Espiritismo, né? O céu e o inferno, são deixados de lado.
Muitas pessoas, nós mesmos, às vezes discorremos sobre temas diversos, com exemplos, com alguma propriedade, e não sabemos o que os espíritos ditaram na codificação, o que Kardec nos trouxe, porque não fazemos o estudo sistematizado das obras básicas. Então, quando recebemos o convite Espíritas Instruí-vos, além do conhecimento geral proporcionado por numerosas obras muito valiosas, nós temos que, em primeiro lugar, estudarmos sistematicamente e revisarmos quantas vezes forem necessárias, sem fanatismo, sem citações bíblicas, né? Versículo, artigo, questão, resposta, item, sem essa preocupação, mas assimilando o conteúdo das obras básicas para ter critério de interpretação das numerosas novidades que nos chegam e que muitas vezes contrariam textos essenciais da doutrina espírita. Então, quando falamos de leitura, dentro da doutrina espírita, estamos em primeiro lugar nos reportando ao estudo necessário das obras básicas de Kardec. E o que evitaria, né, muitos equívocos, muita divulgação de livros pretensamente doutrinários com critérios mais que discutíveis, com revelações extemporâneas, sem substrato em comprovação científica, e que nos evitariam, como dizia Kardec, uma série de enganos. Rose, Mariana, esse tipo de leitura, ela não é uma simples leitura. Você está colocando ali, para se instruir, tem que pensar, e pensar dá trabalho. Né? Pensar dá trabalho, gasta energia. Mais fácil ler romance, né? Passa correndo e tal, não precisa pensar muito pouca coisa, e geralmente aquilo que já se conhece, os princípios básicos sobre a reencarnação, aquilo nós já estamos bastante familiarizados com essas ideias, no geral, né? As pessoas iniciantes, obviamente, não. Mas então, assim, as obras básicas, elas são obras de estudo e são extensas, né? O Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 27 capítulos, enfim, por aí. O Livro dos Médiuns também é super trabalhoso para entender a mediunidade, mas é o preço que se paga, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita. Então, quando a gente fala em ler, alguém já falou que o Livro dos Espíritos principalmente, se fizer 5, 6 leituras no decorrer da vida, 10, cada vez você vai ver uma faceta diferente, alguma coisa que você não percebeu na leitura anterior. Então isso é estudar, não é simplesmente correr os olhos, fechar o livro e esqueceu. E depois, evidentemente, colocar em prática, né? Também tem isso. Essa parte é complicada. Mariana, lições. Então, as lições, né? Pegando o gancho da Rose a respeito da leitura, né? Nós temos as lições. Então, quando nós somos mais jovens, que estamos no banco escolar, né? Dentro da educação formal, então, o que é as lições? Né? São aqueles conteúdos que o professor, né, explicou em sala de aula e ele, então, pega uma parte desse conteúdo e passa para que o aluno em casa volte a ler e fazer a interpretação, se for um texto, ou criar alguma história em cima daquele conteúdo que foi proposto. Então, é a lição. E aí nós vamos pensar assim, mas o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tudo. Porque as lições, elas são diretamente ligadas com a reencarnação. A nossa reencarnação são lições. Nós estamos aqui para aprender e reaprender. Então, o que nós temos? Quais são os conteúdos que devemos aprender? É a lei do amor, da caridade, do respeito, da paciência. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. E são lições que são repetidas, porque nós não aprendemos de primeiro. Nós somos teimosos, nós não queremos, às vezes, mudar o nosso comportamento diante da vida. Nós somos descuidados com a nossa saúde, nós viciamos, nós adquirimos condutas que
vai agredir o nosso corpo físico, não valorizando esse templo que serve de moradia para o nosso espírito enquanto estamos aqui na jornada terrestre. Então, as lições são aprendizados que precisamos ter para que possamos, então, interiorizar e modificar o nosso comportamento. Então, as lições, elas são importantíssimas. Assim como as lições formais, acadêmicas, as lições da vida. Tirar os aprendizados. E como é difícil, porque no momento da dor, eu não quero nem pensar qual é o propósito de Deus com aquele acontecimento na minha vida. Que lições eu vou tirar daquele acontecimento? Às vezes numa doença, às vezes na perda de um emprego, ou um evento que causa aí tristeza, perda, luto. Não queremos saber. Ali eu quero só sentir o meu sofrimento e passo a vida inteira, muitas vezes, remoendo aquela mágoa, aquele sentimento, sem refletirmos o porquê da vida. Né? Tem até um livro de Leon Denis que fala o porquê da vida. Por que nós temos as nossas lições? O que temos que aprender? Então, lições está diretamente ligada com a nossa reencarnação. Reencarnação é a oportunidade de aprender, de refazer o que deixamos para trás. É uma coisa que é algo um tanto quanto consolador para nós, porque quando falo em lição, justamente muitas delas são lições amargas, né? As coisas boas, elas fluem normalmente, a gente toca a vida e satisfeito e vai, né, passa meio desatento. Mas o que marca, o que realmente testa o nosso espírito, os nossos... Nos sensibiliza também. São as lições mais difíceis. Mas a parte boa disso aí, sabe, Rose e Mariana, é quando a pessoa usa um pouquinho eu até coloquei na abertura aí sobre esse fato do desconhecimento, da teimosia e também de uma situação um pouco mais grave. É você aprender as lições, não só as duras penas pela própria experiência, mas aprender com os outros. Porque aquilo que os outros já vivenciaram e você vê que não deu certo com eles, não tente fazer com você, porque não vai dar certo. Essa é a esperteza, né? Essa é a esperteza, você não sofre tanto, né? Se você ficar atento ao teu ambiente, àquilo que acontece com as outras pessoas, o que elas fazem, fica observando para ver. Aproveita o que é de bom e o que é de ruim para você desprezar. Mas quando você passa, né, pela experiência, você adquire uma sensibilidade que a pessoa ausente da experiência ainda não tem. Veja a diferença de você consolar uma pessoa que perdeu. Não é um conhecimento empírico, é um conhecimento adquirido, real. Você vai consolar alguém que perdeu um ente querido depois de você ter perdido um ente querido, é diferente. Você adquiriu a lição, adquiriu a experiência, você adquiriu outro olhar. Deus nos ensina pelas experiências vividas. Então, as grandes lições da vida são as experiências que Ele nos manda para nos aprimorar. E muitas vezes a gente fica se queixando da limitação, da dor, do desafio, em vez de aproveitar a lição, né, e transcender, e dar um passo além. Ocasionando até a necessidade de recapitular, porque a gente não aprendeu. Uma coisa sobre lição que me ocorre sempre assim, a gente tem que prestar atenção na vida. Lições repetidas, sempre as mesmas coisas nos acontecendo, nós não prestamos atenção, não aprendemos ainda. O impaciente sempre se irrita. Tal da teimosia. E levando por esse lado aí, uma das coisas que, para ter um bom aprendizado, para nós passar pela média, sem ter que reprovar e repetir uma próxima reencarnação as mesmas coisas, né? Porque a Terra é um grande educandário. E ele tem que aprender para não ter que ficar repetindo indefinidamente. Aí você esbarra naquela situação de você cumprir ou não com as leis morais. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Leis morais. Em primeiro lugar, quando nós falamos em leis morais em doutrina espírita, nós nos lembramos de uma parte do Livro dos Espíritos, né, que trata de lei de progresso, destruição, conservação, reprodução, trabalho, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Para entendermos o Livro dos Espíritos,
começando, né, as leis morais do ponto de vista espírita, nós temos que rememorar como era o conhecimento científico da época de Kardec, senão nós vamos falar coisas que são inapropriadas para o tema. Ao tempo de Kardec, as ciências se dividiam em ciências físicas, ou sobre o mundo material, e ciências morais. As ciências morais abrangiam psicologia, os primórdios da sociologia e todos os aspectos do relacionamento humano. Então, as leis morais do Livro dos Espíritos não são simplesmente regras de conduta que apontam o certo ou errado. São as leis naturais de Deus, na visão dos espíritos, que regem o mundo das vivências mentais, espirituais, sociais, né? E das relações dos homens entre si e também com os espíritos e com a divindade. Então, esse prólogo, né, é necessário para nós não mencionarmos, não falarmos que as leis morais do Livro dos Espíritos ficam nos apontando o que é certo e errado simplesmente. Não foi sob esta ótica que Kardec usou esse título, né? Ele estava se referindo às leis não físicas, leis naturais, que regem o mundo dos homens e que não abrangem apenas os aspectos materiais ou físicos. Entendido isso, nós temos que pensar no que seria, do ponto de vista atual, na nossa concepção atual, lei moral. Lei moral é aquela que aponta o que é certo ou errado, que reflete os costumes, né, aceitos ou reprovados, que reflete, de certa forma, uma valorização ou desvalorização social sobre determinadas condutas. Nesse aspecto, sem entrarmos propriamente na filosofia da moral, que já seria a ética, né? Nesse aspecto, a doutrina espírita nos aponta conceitos do que é certo e errado em relação à nossa meta de vida, considerando a nossa condição de espíritos imortais, destinados a um processo evolutivo contínuo, aperfeiçoando-nos constantemente por moto próprio, a partir da nossa conscientização da realidade da vida espiritual, na busca de nós mesmos, da nossa harmonia, da nossa melhor potencialidade, da convivência com seres superiores e, quem sabe, né, do encontro com Deus. Então, nesse ponto, nós temos dentro da doutrina espírita um conjunto de regras. Quer fazer um arremate? Então, as leis morais, né, seriam leis de amor, porque quando nós observamos as leis naturais, que é a lei de Deus, nós iremos amar, nós teremos um olhar de amor, de paciência, de ternura para conosco e para com o nosso próximo. Leis morais, leis de amor. É isso, meus amigos. Então, ficamos por aqui com o nosso Reflexões de AZ de hoje, desejando a todos uma boa semana, muita paz. Jornal Comunicação Espírita, 163ª edição. O sol da vida há de rebrilhar, é a matéria de capa. Nosso jornal completa 27 anos, editorial. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a parte final da reencarnação sob diversos aspectos. E a estreia de Conexões e Reflexões de A a Z. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um tema que intriga a vida de todos nós. Como nós encaramos os nossos problemas, as nossas dificuldades? Será que nós temos o olhar para essas questões, para esses problemas, para essas dificuldades, como desafios? Ou será que quando nós estamos passando por uma provação, um problema sério na nossa vida, uma dificuldade muito grande que nos abala o emocional, nós encaramos esse problema como ameaça? Você sabia que faz toda a diferença se olharmos cada dificuldade que passamos na vida como desafios e não como ameaças? Eu vou explicar. Bem, quando nós estamos vivenciando uma dificuldade, todos nós estamos aqui nesse plano, nesse momento, para evoluirmos. Todos nós estamos aqui para aprender a sermos mais amorosos, mais caridosos, mais competentes moralmente falando. Estamos aqui passando por algumas aprendizagens diversas. Então, todos nós, sem exceção,
temos dificuldades na vida, temos problemas a serem resolvidos. Passamos por questões de doença, de adoecimento de algum familiar ou por questões financeiras. Muitas vezes passamos por desafios, por exemplo, tanto na parte familiar, quanto na parte conjugal, quanto na parte de trabalho, né? São inúmeras as queixas. Mas se nós olharmos para esses problemas como se eles fossem desafios a serem vencidos, a nossa mente, o nosso psicológico tende a enfrentar esses problemas de uma maneira muito mais funcional. É esse o termo que nós usamos. Agimos de maneira funcional. Isso quer dizer que nós teremos comportamentos mais adequados, condizentes para aquela situação. Não entraremos em, por exemplo, um transtorno de ansiedade, ou ficaremos muito deprimidos, ou então ficaremos vários dias insones, sem dormir. Isso também pode acontecer, claro. Como a gente percebe, na vida de todos nós tem esses ajustes. Porém, se nós entendermos aquilo que estamos passando como passageiro, né? Vai passar, isso está acontecendo agora nesse momento, mas isso tem um fim. Isso não vai permanecer na minha vida, isso é um desafio. Eu não posso entender isso como uma ameaça. O nosso corpo vai reagir a esse pensamento de uma maneira muito diversa. Agora, se nós olharmos para essa dificuldade como uma ameaça, o nosso corpo vai reagir tentando ou lutar, ou fugir, ou paralisar. São esses três caminhos. Esses caminhos são reflexos. Na psicologia e na psiquiatria, nós entendemos como reações de luta ou fuga. Quando nós estamos diante de uma ameaça, o nosso sistema cerebral, a nossa mente, entende aquilo e faz com que o nosso corpo reaja com hormônios do estresse, com adrenalina, com cortisol, que são hormônios que, em certo momento, podem nos prejudicar, causando danos às nossas células. Se ficarmos com reação de estresse por muito tempo, assim nós adoeceremos. Aí vêm os transtornos todos, a depressão, a ansiedade, as dificuldades para dormir, diversos transtornos. Alguns indivíduos vão recorrer ao uso de substâncias, por exemplo, drogas, álcool, para lidar com isso que eles interpretam como ameaça. Então faz toda a diferença olharmos para essas dificuldades como desafios e entendermos que não estamos sozinhos. Nós temos um anjo guardião, né? Nós temos um mentor espiritual, um espírito preparado para nos auxiliar. Então, nesse momento, é interessante que a gente vá para um lugar silencioso, né? Se puder, naquele momento, direcione o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, que sempre está conosco, e peçamos ajuda ao nosso mentor, ao nosso guia espiritual. Quando nós fazemos isso de coração, sempre nós seremos atendidos. Isso vocês podem verificar lá no Livro dos Espíritos, que tem uma parte linda que Santo Agostinho diz que a gente deve fazer sempre um exame de consciência e verificar onde erramos e pedir ajuda, para que cada dia a gente possa melhorar um pouco mais. Então, diante das dificuldades, diante dessas provações que todos nós passamos, peçamos ajuda ao nosso mentor espiritual, a Jesus, nosso Mestre. Peçamos para a gente passar por esse desafio. Se for muito forte, se você sentir como uma ameaça, peça ajuda. Existe ajuda profissional, existe sempre a ajuda de irmãos queridos que podem nos auxiliar a cada momento. Então, lembrem sempre disso, meus amigos. Muita paz a todos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes.
Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Dia desses estava lendo Allan Kardec e sobre o equívoco do suicídio. Não é errado, diz ele, ou inconveniente apenas por lesar a lei divina, moral, mas uma estupidez porque inútil. Bem, eu acrescento que o espírito que cai nesse tipo de armadilha, quando conseguir readquirir a lucidez após o trânsito da desencarnação, e o período de perturbação pelo qual todos nós passamos, mas que com certeza neste caso será mais demorado e tormentoso, pensará: fiz besteira, perdi parte da minha reencarnação, agora vou ter que esperar uma nova chance e para enfrentar coisas muito mais difíceis do que a oportunidade que eu acabei de perder. Pois bem, todos os erros são frutos do desconhecimento, da teimosia e da estupidez. Então percebam que agora nós não estamos falando apenas dos casos de suicídio, mas dos equívocos em geral, especialmente aqueles mais graves. Se for o primeiro caso, a ignorância sobre a vida espiritual, sobre a justiça de Deus, a lei de causa e efeito, ainda há alguns atenuantes. Mas se ele souber que está errado e ainda assim cometer o erro, faz uma demonstração de desinteligência. Do mesmo modo, a estupidez aqui agrava mais a situação. E a gente fala no sentido, estupidez, não no sentido de rispidez, de violência, mas no sentido de achar que pode burlar a lei de Deus impunemente. Por exemplo, a maledicência não somente é um hábito feio, deselegante, são energias malsãs que nós emitimos e que acabarão por retornar para o seu autor. Do mesmo modo, o egoísmo. Um dia essa mesquinhez se voltará contra aquele que primeiro fez uso inadvertidamente procedeu de maneira errada, mau uso dos recursos de que dispunha, como provação, e que, assim testado, foi reprovado. Será punido de algum modo, retirando-se aquilo que negou aos outros. Portanto, devemos nos acautelar quanto à prática dos erros morais, aqueles erros que infringem a lei de Deus. O prejuízo advindo do futuro é proporcionalmente maior para aquele que sabia que estava errado e que por orgulho, por teimosia, por estupidez, insistiu no erro, julgando que a justiça divina jamais o alcançaria. Enganam-se os oportunistas, os aproveitadores de todos os tipos, os espertalhões que lesam o povo, que riem das desgraças alheias, os que exploram e corrompem, e todos os que agridem e ferem física, moral e espiritualmente seus semelhantes. Pagarão até o último ceitil ou até o último centavo, porque a justiça de Deus é perfeita e nunca falha. Voltamos na próxima semana.